Qual que você acha que é o mapa da estrada para um novo governo de esquerda? Olha, Breno, primeiro entender o Brasil de 2022, né? O Brasil de 2022 não é o Brasil de 2014, não é tampouco o Brasil de 2010, e nós estamos muito longe do Brasil de 2006 e do Brasil de 2002. Se nós não entendemos que o Brasil de 22 é muito diferente, e eu sei que isso também não é algo pacífico no campo da esquerda, né, essa leitura, talvez a gente não entenda o Brasil, talvez não entenda a atual correlação de forças, talvez a gente não entenda o que efetivamente o povo brasileiro espera de um governo nesse momento, né? E claro, mas eu acredito muito no legado dos governos Lula e Dilma, de tudo que foi construído. Claro que tem uma parcela jovem do eleitorado que tem memória, e às vezes uma memória muito distante de tudo isso, porque nós temos que entender, né, que a última vez que o Lula disputou a eleição foi em 2006. Em 2006, há 15 anos atrás. Então, se você pegar a população que tem 30 anos hoje, era adolescente a última vez que o Lula esteve nas urnas, né? Então, é claro que existe uma memória do legado, mas depois veio 4 anos de governo Lula, mais 6 anos de governo Dilma, 5 anos e meio. Então, tem aí uma memória de legado, mas tem uma juventude, uma parcela da nossa população que quer, talvez, debater o Brasil num outro patamar, né? Que os anseios sejam outros. Agora, o nosso legado é muito forte, acho que nós temos que voltar a discutir o projeto de desenvolvimento nacional, nós temos que voltar a discutir efetivamente, né, a construção de um país que gere oportunidades, que democratize oportunidades. E, claro, isso passa pelas nossas bandeiras tradicionais, mas passa também por nós valorizarmos, nesse momento, a concepção de democracia, né, os desafios que o mundo está vivendo diante da democracia representativa, né, esse distanciamento entre Estado e sociedade civil, que precisa ser encarado e ser enfrentado para a gente recuperar a legitimidade e a força da democracia representativa. Então, é um governo, na minha avaliação, em 22, a partir de 23, liderado pelo Lula, é um governo de valorização de legado, né, de sensibilidade para os novos desafios, e um governo que tem que dialogar com esse centro, que já foi hegemonizado pelas bandeiras da esquerda e que recentemente foi hegemonizado pelas bandeiras da direita. Você acha que, do ponto de vista programático, um novo governo de esquerda, para enfrentar a questão da democracia, deveria colocar em pauta a convocação de uma nova Assembleia Constituinte? Mas não tem nenhuma dúvida, zero de dúvida. Nós temos que fazer uma reforma na Constituição, nós temos, né, que repensar, né, os instrumentos de proximidade da sociedade civil, do Estado e com a sociedade civil. Nós temos que repensar esses instrumentos, nós temos que repensar o papel, né, os instrumentos de organização da sociedade civil, e, claro, eu penso que nós temos que fazer uma revolução educacional no nosso país. Eu acho que o grande desafio é isso, não é só a oportunidade da formação, é nós debatermos o currículo, é nós debatermos, né, os pilares do processo educacional brasileiro, né, é nós debatermos efetivamente o que é a construção de uma sociedade que efetivamente, né, ela não passe só pela transformação econômica, ela passe pela transformação
de conceitos, de sensibilidades, né, ou seja, de um novo pensamento hegemônico, né? Porque senão nós vamos novamente provocar ascensão social, mas não mudarmos, né, a cultura e o pensamento da sociedade, né? Então, em vez de nós formarmos cidadãos, nós vamos formar consumidores novamente. Nós não podemos formar consumidores, nós temos que formar cidadãos, pessoas que efetivamente entendam, né, a estrutura social brasileira, o que é um projeto de nação, o que é um projeto de um país que efetivamente busque os conceitos da igualdade, que não aceite o preconceito, que não aceite nenhuma forma de exclusão. Pelo que eu estou entendendo, você está propondo uma esquerda antissistema. Eu estou propondo que, eu nem sei se o conceito é esse, mas eu estou propondo que nós possamos efetivamente redesenhar um projeto de nação. Porque nós vimos, né, as transformações econômicas provocadas pelo governo Lula. Nós vimos. Só que nós vimos que todos esses ganhos provocados pelo governo Lula, eles se desfizeram com uma agilidade absurda. Da mesma forma que nós vibramos com vitórias, nós choramos derrotas depois, né? Porque, na verdade, não foi um processo de transformação que o Brasil viveu. Foi um processo de construção de ascensão social, né? E uma ascensão social muito frágil e volátil. Então, o que eu penso é que nós temos que pensar um projeto de nação de forma efetiva, que haja transformações, mas sejam transformações profundas, não só na estrutura de oportunidades para o povo brasileiro, mas também de uma concepção de nação, de qual nação nós queremos construir, de quais os valores que essa nação, por quais valores essa nação vai zelar. Isso não é impossível ser construído sem o processo educacional. Não dá. Você precisa do processo educacional. Você acha que faltou ao PT projeto de poder? Tinha projeto de governo, não tinha projeto de poder? É duro falar isso, Breno, mas eu não fico nem um pouco intimidado de falar. Eu penso que o PT foi ingênuo, né? Não o PT, a esquerda foi ingênua, né? Foi extremamente ingênua, né, em pensar que construir um projeto de nação, né, que valorizava o empresariado nacional. Olha a contradição. Pela primeira vez, principalmente o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma, você tinha ali, né, o desenho de um projeto de nação de valorização do empresariado nacional. Né, um projeto de desenvolvimento de país que passava, né, pelo empresariado nacional, pelo desenvolvimento de grandes empresas nacionais, né, empresas que fossem competitivas no mercado internacional, empresas que fossem competitivas no mercado nacional, né, nenhuma obra, nenhum projeto estruturante do Brasil acontecia sem que as empresas nacionais fossem envolvidas. Pela primeira vez da história brasileira, você tinha um projeto estruturante. Você pode voltar lá durante a ditadura militar, o crescimento de algumas empresas, mas não era um projeto, eram relações com os governos, né, na época. O Brasil não, você tinha um projeto, desenvolvimento de tecnologia nacional, de conhecimento nacional, de fortalecimento das empresas nacionais. Nós achávamos que isso iria fazer com que nós trouxéssemos a elite brasileira para um projeto de desenvolvimento. E na outra ponta nós provocamos, né, nós instituímos vários programas que deram a oportunidade, democratizaram a oportunidade para uma parcela imensa do povo brasileiro que nunca teve oportunidade.
E nós achávamos que essas duas pontas se unindo, né, levaria junto os setores médios para um projeto de nação. Isso foi ingenuidade. Entendi. Porque, efetivamente, numa ponta, quando tinha que dar o passo seguinte, que era a construção de um projeto de nação que buscasse a diminuição da desigualdade, uma parcela daqueles setores que nós estimulamos, uma parcela se voltou contra nós, e na outra ponta, nós não construímos cidadãos e cidadãs, né, brasileiras e brasileiros que redesenharam uma concepção de nação. A hora que nós fomos ver, claro que isso não é regra, mas majoritariamente nós construímos consumidores, setores empobrecidos que passaram a ser setores médios que queriam consumir, né, mas efetivamente não levavam consigo uma concepção de nação, de valores. Ou seja, nós vimos, se a gente quiser usar aqui uma metáfora bem grosseira, oprimidos se tornando opressores, né? Enfim, é uma coisa bem difícil que eu penso que nós temos que, numa outra oportunidade, efetivamente construir um projeto de nação que passa fundamentalmente pela educação.